Imagine só o que aconteceria se alguns fragmentos de argila quebrados, com milhares de anos de existência, começassem de repente a revelar informações capazes de desafiar toda a história da humanidade. É exatamente isso que vem sendo afirmado ultimamente. Disse que a inteligência artificial conseguiu conectar e interpretar partes de antigas tábuas sumérias que ninguém havia conseguido compreender completamente por mais de 100 anos. São as mesmas tábuas misteriosas encontradas nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Muitas delas estavam quebradas, muitas incompletas, e algumas até passaram anos acumulando poeira nos depósitos de museus. Mas em 2025, novos modelos de tradução baseados em inteligência artificial começaram a reunir milhares de fragmentos dispersos. O que surgiu desse processo surpreendeu muita gente. Há quem acredite que se trata apenas de mitos antigos, enquanto outros afirmam que esses escritos contêm referências à origem dos seres humanos, a deuses, a tecnologias misteriosas e a segredos que talvez jamais devessem ser revelados ao mundo. Mas a maior pergunta é esta: o que exatamente a inteligência artificial descobriu que trouxe de volta à tona um dos debates mais controversos da história? Antes de explorarmos isso em detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal. Há milhares de anos, quando grande parte do mundo ainda nem possuía um sistema de escrita adequado, os sumérios que viviam na Mesopotâmia já registravam informações em tábuas de argila. Com o passar do tempo, milhares dessas tábuas foram soterradas e permaneceram escondidas do mundo durante séculos. Mais tarde, arqueólogos as descobriram nas ruínas das antigas cidades de Eridu e Nippur. No início, as pessoas achavam que continham apenas velhas histórias religiosas ou registros de reis, mas aos poucos foi ficando claro que a história poderia ser muito maior do que isso. O problema era que essas tábuas estavam escritas em forma cuneiforme, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo. Era extremamente difícil de ler. O mesmo símbolo podia ter significados diferentes, dependendo do contexto. Muitas palavras não tinham equivalente direto nas línguas modernas. Além disso, um grande número de tábuas estava fragmentado. Em alguns casos, faltava metade de uma linha, enquanto em outros, seções inteiras haviam sido destruídas. Muitos desses registros ficaram guardados em depósitos de museus durante anos. Alguns foram catalogados de forma incorreta, enquanto outros não eram considerados importantes o suficiente para um estudo aprofundado. Estudiosos dedicaram suas vidas inteiras tentando compreender esses escritos. Mas o maior obstáculo era que eles conseguiam enxergar apenas pequenos fragmentos. Ninguém tinha a imagem completa. Foi então que, em 2025, as coisas começaram a mudar. Surgiram novos modelos de tradução baseados em inteligência artificial, treinados com milhares de textos sumérios, acadianos e babilônicos. A inteligência artificial não estava simplesmente traduzindo palavras. Ela reconhecia padrões, previa símbolos ausentes e conectava registros de diferentes civilizações. Onde pesquisadores humanos enxergavam apenas fragmentos dispersos, a inteligência artificial começava a encontrar conexões ocultas entre eles. Quando a inteligência artificial começou a unir os milhares de pedaços dispersos das tábuas sumérias, algo emergiu que surpreendeu muita gente. Durante séculos, as pessoas acreditaram que os seres humanos foram criados uma única vez. Seja nas histórias antigas ou nas tradições religiosas, a origem da humanidade costumava ser descrita como um evento singular. Mas essas tábuas parecem contar uma história diferente. Durante a análise feita pela inteligência artificial, vários textos foram encontrados utilizando termos distintos para se referir aos humanos. À primeira vista, isso poderia parecer normal, mas quando esses termos foram comparados com outros registros, um padrão estranho começou a emergir. Parecia que nem todos os humanos eram vistos da mesma maneira. Alguns grupos eram descritos de forma diferente, e seus papéis também eram distintos. Em vários trechos, foram encontradas expressões
que se traduziam aproximadamente como vida de trabalho. Em outros lugares, havia referências à argila de luz fraca. Outra frase misteriosa foi interpretada como aqueles que não se multiplicam. Inicialmente, os estudiosos consideraram essas expressões como linguagem poética, mas quando a inteligência artificial percebeu que elas apareciam repetidamente em tábuas diferentes, a situação começou a parecer um pouco diferente. Alguns pesquisadores acreditam que essas descrições podem se referir a grupos humanos primitivos criados com finalidades específicas. Se essa interpretação estiver correta, isso sugeriria que alguns dos primeiros humanos foram criados apenas para trabalhar. Eles não tinham a intenção de formar populações permanentes, sendo utilizados mais como mão de obra temporária. Ainda mais intrigante, alguns textos mencionam grupos que desapareceram posteriormente, quase como se certas versões tivessem sido mal sucedidas. Elas foram substituídas, eliminadas, ou novas versões foram criadas em seu lugar. A criação humana é descrita aqui não como um evento único, mas como um processo que se desenrolou em múltiplas etapas. Se essa interpretação das tábuas estiver correta, toda a imagem se transforma. Os humanos não surgiram de repente, mas atingiram sua forma final após muitos experimentos e modificações. Mas é aqui que surge a maior questão. Se diferentes tipos de humanos foram criados, por que havia necessidade de fazê-lo? E isso leva a outra pergunta. Por que razão esses humanos diferentes foram criados em primeiro lugar? À medida que a inteligência artificial continuava conectando cada vez mais fragmentos das tábuas sumérias, um padrão novo e muito interessante começou a emergir. Parecia que esses textos antigos não enxergavam os humanos como um grupo único. Ao contrário, os descreviam como pertencentes a categorias diferentes. É por isso que muitas tábuas utilizam nomes e termos distintos para os humanos. Entre esses termos, dois recebem maior atenção: Lulu e Sagiga. Por muito tempo, os estudiosos os consideravam palavras genéricas, usadas para designar seres humanos. Mas quando a inteligência artificial comparou os contextos em diferentes tábuas, algumas diferenças interessantes começaram a surgir. O termo Lulu parece ser utilizado em muitos lugares para se referir a humanos comuns, enquanto Sagiga foi traduzido, há anos, por alguns estudiosos como povo de cabelos negros. No início, isso não chamou muita atenção, mas quando a inteligência artificial analisou centenas de registros juntos, o termo aparecia repetidamente ao lado de funções específicas. Alguns textos descrevem pessoas que eram trabalhadoras, obedientes e cumpriam suas tarefas sem fazer perguntas. Alguns pesquisadores conectaram essas descrições à ideia de trabalhadores submissos. Os detalhes mais interessantes aparecem em linhas que mencionam pessoas cujos olhos não questionavam. Muitos consideram isso apenas uma expressão simbólica, mas outros acreditam que poderia descrever um grupo completamente obediente. Pessoas que simplesmente executavam o trabalho designado e não desafiavam o sistema. As tábuas também mencionam funções diferentes para grupos distintos. Alguns grupos estão ligados ao trabalho braçal e à construção, outros a deveres religiosos e outros ainda a responsabilidades administrativas. Além disso, alguns textos parecem insinuar características físicas e aparências distintas entre esses grupos. É por isso que certos pesquisadores tentam interpretá-los como categorias humanas primitivas. No entanto, essas interpretações ainda são debatidas hoje em dia e nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Mas uma coisa é clara: essas tábuas não apresentam os humanos como um grupo único e idêntico. Ao contrário, descrevem funções diferentes, identidades diferentes e tipos diferentes de pessoas. Éden. Teria sido essa a primeira zona fabril da humanidade? À medida que a inteligência artificial ia conectando cada vez mais fragmentos das tábuas sumérias, referências a um lugar chamado Éden ou Edin começaram a aparecer repetidamente.
Muitas pessoas podem pensar imediatamente no jardim bíblico do Éden ao ouvir esse nome, mas esses textos antigos o descrevem de uma maneira um pouco diferente. Aqui ele não é retratado simplesmente como um belo jardim, mas como uma espécie de área de trabalho especial. De acordo com as tábuas, essa região ficava situada entre dois rios. Por isso, alguns pesquisadores a associaram às planícies férteis da Mesopotâmia. Mas o detalhe mais interessante é que vários textos descrevem esse lugar como uma área onde novos grupos humanos eram preparados e depois testados. Alguns registros explicam que, após a criação de um grupo, ele era submetido a uma prova. Se tivesse êxito na tarefa designada, recebia um nome e era enviado para cumprir uma função específica. Mas nem todo experimento era bem-sucedido. Vários textos mencionam grupos que não corresponderam às expectativas. É aqui que alguns detalhes misteriosos começam a surgir. Algumas escritas descrevem pessoas que foram lançadas nos rios ou arrastadas por eles. Outros textos mencionam grupos enviados em direção às montanhas que depois desaparecem completamente dos registros. Até hoje, ninguém sabe o que essas descrições realmente significam. Podem ser simplesmente uma linguagem simbólica. Mas quando a inteligência artificial conectou diferentes tábuas, esses eventos continuavam aparecendo repetidamente. Por causa disso, alguns pesquisadores começaram a discutir a teoria do protótipo humano. Segundo essa ideia, esses textos podem estar apontando para diferentes versões humanas ou experimentos iniciais. Alguns foram bem-sucedidos, outros fracassaram, e alguns podem ter sido removidos da história completamente. Embora não haja prova sólida para essa interpretação, a leitura desses registros cria a impressão de que Éden era muito mais do que apenas um lugar para se viver. Parece ter sido o centro de um propósito maior, onde novos grupos eram criados, testados e depois enviados em diferentes direções. Quando Enki aprimorou os humanos, a história dos supostos experimentos realizados em Edim não termina aí. Segundo algumas interpretações das tábuas sumérias, os primeiros grupos humanos enfrentavam um problema grave. Eles conseguiam trabalhar, mas não eram capazes de aumentar sua própria população. Cada novo grupo precisava ser criado repetidamente. Quando o número de integrantes de um grupo ficava pequeno demais, ele tinha que ser recriado. Todo esse sistema estava se tornando lento e difícil de manter. Alguns textos contêm indícios de que esses humanos primitivos podiam ter restrições impostas à reprodução. Em outras palavras, eles não conseguiam gerar novos indivíduos semelhantes a si mesmos. Alguns pesquisadores enxergam isso como um tipo de sistema de controle. Segundo eles, se tudo deveria permanecer sob controle, o poder de aumentar a população também precisaria ficar nas mãos de quem estava no comando. Mas com o passar do tempo, esse sistema parece ter se tornado menos eficaz. As tábuas não explicam claramente o motivo, mas várias passagens sugerem que os modelos mais antigos já não eram suficientes. Havia uma necessidade crescente de seres mais capazes, mais inteligentes e mais resistentes. É aqui que o nome Enki começa a aparecer na história. Na tradição suméria, Enki é conhecido como o deus da sabedoria e do conhecimento. De acordo com algumas interpretações dos textos, Enki decidiu realizar modificações nos humanos. Leitores modernos frequentemente comparam essa ideia à modificação genética, embora esse termo não seja utilizado nas tábuas antigas. No entanto, os textos descrevem mudanças que parecem ampliar as capacidades humanas. Esses novos humanos são descritos como sendo mais inteligentes do que os anteriores. Eles não eram simplesmente trabalhadores que seguiam ordens. Podiam aprender, adaptar-se a diferentes situações e garantir a própria sobrevivência. O mais importante é que agora possuíam a capacidade de se reproduzir. Isso significava que não precisavam mais ser criados repetidamente. Podiam aumentar sua população por conta própria. Se essa interpretação dos registros estiver correta, ela representa a maior virada na história da humanidade.
Pela primeira vez, os humanos estavam se tornando algo além de uma simples força de trabalho. Estavam evoluindo para uma espécie em pleno desenvolvimento. Esse foi o momento que mudou o rumo de toda a história. E dessa transformação surgiu uma figura conhecida como Adapa, o primeiro humano aprimorado. Após as mudanças realizadas por Enki, as histórias sumérias passam a mencionar um humano que era diferente de todos os outros. Seu nome era Adapa. Em muitos textos antigos, Adapa não é apresentado como um ser humano comum, mas como uma criação especial. Algumas escrituras o descrevem como o mais elevado entre os seres humanos, enquanto outras o retratam como alguém dotado de uma sabedoria extraordinária. Disse que Adapa não foi criado simplesmente para trabalhar ou obedecer ordens. Ele tinha a capacidade de pensar, compreender e tomar decisões. Conseguia falar, raciocinar e até liderar outros. Por isso, muitas pessoas o enxergam como o primeiro humano aprimorado. De acordo com as tradições sumérias, Enki lhe concedeu um nível de sabedoria que os humanos comuns não possuíam. Mas existe um detalhe interessante aqui. A Adapa foi dado o conhecimento, porém não a liberdade plena. Ou seja, ele podia compreender muitas coisas, mas certas limitações ainda continuavam sobre ele. É por isso que sua história reflete com tanta clareza uma tensão entre conhecimento e liberdade. Então chegou um dia que mudou seu destino para sempre. Segundo os relatos, Adapa foi convocado à presença de Anu, o deus dos céus. Esse foi um acontecimento extraordinário, pois ser chamado à corte dos deuses era considerado uma grande honra para qualquer ser humano. Quando Adapa chegou, foram colocados diante dele alimentos e bebidas ligados à imortalidade. Disse que, se tivesse-os aceitado, poderia ter conquistado a vida eterna. Mas antes da viagem, Enki o havia advertido de que, não importasse o que acontecesse, ele não deveria comer nem beber nada naquele lugar. Adapa obedeceu às instruções de seu Criador. Mesmo com a imortalidade diante de si, ele a recusou. Fez exatamente o que lhe foi ordenado. E essa única decisão transformou tanto o seu destino quanto o destino da humanidade. A oportunidade de viver eternamente escapou, e a morte tornou-se uma parte permanente da existência humana. Após a história de Adapa, surge uma outra grande virada nas tábuas sumérias. Essa mudança não dizia respeito apenas aos humanos, mas também aos deuses descritos nessas histórias como os criadores da humanidade. Muitos registros analisados com auxílio de inteligência artificial sugerem que nem todos os deuses compartilhavam a mesma visão para o futuro dos humanos. Dois nomes em especial aparecem repetidamente: Enki e Enlil. De acordo com esses relatos, Enki via potencial nos seres humanos. Ele acreditava que, se fosse dado conhecimento aos humanos, eles poderiam aprender, crescer e melhorar o seu mundo. Ele não queria que permanecessem apenas como trabalhadores ou servos. Talvez seja por isso que às vezes é descrito como um defensor da humanidade. Enlil, por outro lado, parecia ter uma visão bastante diferente. Para ele, o mais importante era a ordem. Acreditava que os humanos deveriam receber apenas o conhecimento necessário para executar seu trabalho. Se obtivessem liberdade ou conhecimento em demasia, poderiam se tornar difíceis de controlar. Por causa disso, ele sempre foi favorável à manutenção de limites. É aqui que começa o conflito entre liberdade e obediência. De um lado, Enki desejava ver os humanos avançando. Do outro, Enlil queria mantê-los dentro de fronteiras bem definidas. Com o passar do tempo, essa discordância transformou-se num debate sobre o próprio futuro da humanidade. Algumas tábuas sugerem que certos grupos foram ensinados a praticar a agricultura. Aprenderam a plantar sementes e cultivar alimentos. Algumas pessoas foram instruídas na arte da escrita, para que pudessem preservar o conhecimento e os registros. Outros grupos aprenderam a trabalhar com metais, a criar ferramentas e a desenvolver a metalurgia.
Mas esse conhecimento não foi distribuído igualmente entre todos. Algumas pessoas receberam mais informações, enquanto outras ficaram restritas apenas às tarefas que delas se esperavam. É por isso que muitos pesquisadores associam essas histórias à ideia de um desenvolvimento controlado. Quase parece que o progresso humano era permitido somente até um determinado ponto. Se essas interpretações estiverem corretas, a história primitiva da humanidade não foi apenas uma trajetória de evolução. Foi também uma história de conflito entre conhecimento, poder e controle. E enquanto essa disputa continuava a crescer, uma decisão surgiu que mudaria tudo. O grande cataclismo. Teria havido uma tentativa de exterminar a humanidade? À medida que a população humana continuava crescendo e as pessoas adquiriam mais conhecimento, a tensão entre os deuses também começou a aumentar. Segundo os relatos sumérios, Enlil, em particular, não estava satisfeito com esses acontecimentos. Muitos textos antigos o descrevem como o guardião da ordem e do controle. Em sua visão, os humanos haviam sido criados com um propósito específico, mas agora as coisas estavam mudando. Os humanos já não se limitavam a trabalhar. Estavam aprendendo, crescendo e tornando-se mais independentes do que antes. De acordo com as histórias, a população humana começou a crescer rapidamente. Cidades começaram a surgir, a agricultura se expandiu e a sociedade humana tornou-se muito mais organizada do que jamais havia sido. Enquanto alguns deuses enxergavam isso como progresso, Enlil via como um problema. Disse que ele acreditava que os humanos estavam ultrapassando os limites originalmente estabelecidos para eles. É aqui que começa a história do Grande Dilúvio. Muitas tábuas sumérias descrevem uma inundação colossal que tinha como objetivo destruir o mundo. Alguns pesquisadores acreditam que ela é apresentada como uma reinicialização da humanidade, uma tentativa de recomeçar tudo do zero. Segundo os relatos, Enlil decidiu que os humanos deveriam ser completamente eliminados e que a ordem existente deveria ter um novo começo. Mas a história não termina aí. Do outro lado, Enki ainda apoiava a humanidade. Conta-se que, ao saber do desastre que estava por vir, ele avisou secretamente um ser humano. Nos registros sumérios, essa pessoa é chamada de Zusudra. Em histórias acadianas posteriores, a mesma figura aparece como Utnapishtim. Muitas pessoas acreditam que essa narrativa mais tarde serviu de base para a história bíblica de Noé. De acordo com os relatos, Enki o instruiu a construir um grande barco. Avisou-o de que uma terrível inundação estava a caminho, uma que destruiria tudo. Por isso ele precisava proteger sua família, um grupo de pessoas e os elementos essenciais para preservar a vida. Então o dia finalmente chegou. A chuva caía dos céus, os rios transbordavam e grandes partes da terra desapareciam sob as águas. De acordo com os textos sumérios, aquilo não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma decisão deliberada com o objetivo de apagar a humanidade. Porém, graças ao aviso de Enki, algumas pessoas conseguiram sobreviver. Quando as águas finalmente baixaram, o mundo já não era mais o mesmo. As antigas cidades tinham desaparecido e um novo capítulo estava prestes a começar. Os sobreviventes tornaram-se a semente das gerações futuras. É por isso que a humanidade não desapareceu por completo e a sua história continuou a avançar. O mistério da tecnologia perdida. Depois do relato do Grande Dilúvio, surge outro enigma nas tábuas sumérias, e pode ser a parte mais controversa de toda a história. Algumas das traduções, conectadas pela inteligência artificial, contêm descrições que parecem muito diferentes dos mitos comuns. Elas mencionam coisas que dão a impressão de que os escritores estavam descrevendo tecnologia avançada. Alguns textos fazem referência a veículos capazes de voar pelo céu. Esses aparelhos são descritos como engenhos com asas feitas de madeira e metal. O detalhe mais surpreendente é que certas passagens afirmam que eles não se moviam apenas com a ajuda do vento, mas eram impulsionados por alguma forma de fogo ou energia interna. Do ponto de vista moderno,
Algumas pessoas tentam interpretar essas descrições como veículos voadores ou máquinas avançadas, embora não exista nenhuma prova sólida que sustente essa ideia. De maneira semelhante, algumas tábuas mencionam um metal que era colocado dentro de um recipiente de calor. A descrição lembra algo parecido com metal líquido. Em alguns trechos, há também referências a recipientes de calor e estruturas que parecem estar ligadas à produção de energia. Durante muitos anos, essas passagens foram consideradas puramente linguagem poética. Mas quando a inteligência artificial conectou diferentes registros entre si, o mesmo padrão apareceu repetidas vezes. Alguns textos descrevem ainda uma luz poderosa que queimava a terra. Uma passagem afirma que uma cidade inteira foi destruída em um único dia. Outra descreve montanhas se partindo e se abrindo ao meio. Por causa disso, algumas pessoas relacionam esses relatos com ideias semelhantes a armas de energia. Contudo, os estudiosos tradicionais ainda os interpretam como descrições de desastres naturais ou eventos simbólicos, mas a parte mais interessante não é a tecnologia em si, e sim a forma como esse conhecimento era distribuído. Registros conectados pela inteligência artificial sugerem que esse saber não era compartilhado de forma igualitária entre todos os humanos. Certos grupos recebiam conhecimentos especiais, enquanto outros eram mantidos completamente afastados deles. Alguns aprendiam sobre metais, outros aprendiam agricultura e escrita, enquanto havia quem ficasse restrito apenas ao trabalho braçal. Se essas interpretações estiverem corretas, então o conhecimento em si era uma forma de poder. Quem possuía mais conhecimento conquistava maior responsabilidade e influência. Quem era mantido distante dele permanecia dependente dos outros. É por isso que muitos pesquisadores acreditam que no mundo antigo, a tecnologia não era apenas uma ferramenta de progresso, mas também um método de controle. Será que grupos humanos foram deliberadamente criados para serem distintos? À medida que a inteligência artificial conectava e analisava diferentes tábuas sumérias, outro padrão surpreendente começou a emergir. Muitos textos não descreviam os seres humanos como um grupo único. Pelo contrário, parecia como se diferentes grupos humanos tivessem sido preparados para tarefas e responsabilidades específicas. É por isso que certos termos especiais aparecem repetidamente e seus significados ainda são debatidos até hoje. Em alguns lugares, há referências à argila da força. Essas pessoas são descritas como aquelas que realizavam trabalhos pesados. De acordo com várias interpretações, elas estavam ligadas à mineração e ao trabalho físico extenuante. Disse que esses grupos eram utilizados para extrair recursos da terra e executar grandes projetos de construção. Por outro lado, há descrições do sangue da radiância. Esses indivíduos são associados ao conhecimento, aos rituais e às obrigações religiosas. São retratados como sacerdotes, escribas e observadores das estrelas. Parece que recebiam mais informações e maiores privilégios do que os demais. Existem também referências ao povo das sombras. Em alguns registros, eles são descritos como grupos responsáveis pelo cuidado dos animais e pela realização de tarefas cotidianas. Eram mantidos afastados de certos lugares e de formas específicas de conhecimento. O interessante é que vários textos também descrevem características físicas distintas para esses grupos. Algumas passagens falam de pessoas marcadas pelo sol, outras mencionam indivíduos de pele mais clara, enquanto algumas se referem a pessoas que viviam em terras inóspitas. No entanto, ainda não está claro se essas eram diferenças físicas reais ou simplesmente descrições simbólicas. A análise pela inteligência artificial revelou outro detalhe curioso. Certos grupos tinham permissão para aprender a língua e a escrita, enquanto outros não. Determinadas pessoas recebiam conhecimentos de astronomia para que pudessem compreender as estrelas e os movimentos do céu. Enquanto isso, outros grupos ficavam limitados apenas ao trabalho que lhes havia sido atribuído. Tudo indica que o conhecimento não era distribuído de forma igualitária.
O aspecto mais misterioso da civilização suméria não está apenas nas histórias sobre as origens humanas ou nos relatos dos deuses. O verdadeiro mistério pode estar nos avisos que eles deixaram para o futuro. Muitas traduções conectadas por inteligência artificial sugerem que os sumérios não estavam apenas registrando eventos de sua própria época, mas também observavam o céu de forma constante. Na antiga cidade de Ur e, mais tarde, na Babilônia, sacerdotes e observadores celestes mantiveram registros de estrelas, planetas e eclipses durante séculos. O que é notável é que eles não tinham telescópios modernos. Mesmo assim, registravam com cuidado até as menores mudanças nos céus. Para eles, o céu não era apenas algo belo de se contemplar, era quase como um sistema de mensagens. Dentro desses registros, um nome aparece repetidas vezes: Nibiru. De acordo com algumas interpretações, Nibiru era um corpo celeste especial, por vezes descrito como um planeta que cruza. Disse que ele percorre um ciclo muito longo e retorna aproximadamente a cada 3.600 anos. Embora os cientistas convencionais não aceitem essa afirmação, referências a Nibiru aparecem repetidamente nas histórias sumérias. A parte mais intrigante é que algumas tábuas não descrevem Nibiru simplesmente como um planeta. Ele também é chamado de destruidor e bloqueador de luz. Esses termos têm intrigado pesquisadores por muitos anos. Seria isso a descrição de um evento astronômico real ou apenas um aviso simbólico? Até hoje, ninguém possui uma resposta definitiva. O que exatamente a inteligência artificial nos revelou? Depois de ouvir toda essa história, a maior pergunta é a seguinte: o que exatamente a inteligência artificial descobriu que gerou tamanha discussão ao redor do mundo? Ela desvendou um novo segredo ou simplesmente conectou coisas que estavam diante de nós há milhares de anos? O ponto fascinante é que a inteligência artificial não inventou essas histórias. Ela não criou nenhuma tábua nova, nem escreveu uma versão diferente da história. Ela simplesmente uniu milhares de fragmentos dispersos. Durante séculos, estudiosos analisaram diferentes tábuas de forma separada. Uma pessoa tinha um fragmento, outra tinha um diferente. Mas quando a inteligência artificial começou a ler todos esses registros em conjunto, padrões que antes não eram tão evidentes começaram a surgir. Histórias espalhadas de repente pareciam partes de um quadro muito maior. É aqui que o debate entre mito e registro tem início. Alguns especialistas argumentam que se tratam de mitos antigos escritos em linguagem simbólica. Para eles, as histórias sobre deuses, grupos humanos especiais e Nibiru não devem ser interpretadas de forma literal. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que essas narrativas podem conter traços de um conhecimento ancestral que, ao longo do tempo, foi se transformando em mito. Quando essas histórias são comparadas com a arqueologia e a história humana, certas questões se tornam ainda mais instigantes. Como os humanos aprenderam a agricultura de forma tão repentina? Como os sistemas de escrita se desenvolveram com tanta rapidez? Por que histórias semelhantes sobre um grande dilúvio aparecem em civilizações distintas? E por que existem certos pontos de virada na história humana sobre os quais os estudiosos ainda não chegaram a um consenso? Por causa dessas perguntas, algumas pessoas debatem a teoria da criação intencional. Elas acreditam que o desenvolvimento humano pode não ter sido totalmente acidental. Talvez houvesse algum propósito ou plano por trás disso. Outros enxergam essa ideia como nada mais do que imaginação e pensamento mitológico. O que é verdade, ninguém pode afirmar com certeza. Da mesma forma, a teoria do sistema de controle continua a despertar atenção. As tábuas mencionam repetidamente a distribuição do conhecimento, diferentes funções e diferentes grupos humanos. A alguns foi concedido um conhecimento maior, enquanto outros foram mantidos com acesso limitado. Se essas histórias vão além de simples mitos, elas parecem descrever um sistema em que nem todos receberam o mesmo papel. Agora a decisão está nas suas mãos.
São esses apenas mitos antigos? Ou existe uma verdade mais profunda escondida por trás deles que ainda não compreendemos completamente? Se essas tábuas com milhares de anos realmente contam uma história sobre humanos criados para propósitos diferentes, então ainda fazemos parte desse plano ancestral hoje ou já o superamos? Então, o que você acha? Essas tábuas antigas realmente guardam um segredo oculto ou são simplesmente mitos? Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar.